a decisão que foi dada ontem, muito importante, do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sobre outra questão que nós já tratamos também na semana passada, um embate apresentado aí uma queixa apresentada pelo senador Eduardo Braga de que um veículo de comunicação, a Rádio Tiradentes, está sendo utilizada, segundo ele, para tentar depreciar a sua candidatura em favor da candidatura do governador Wilson Lima. A gente viu que ele apresentou, inclusive, uma AIGE, que foi aceita pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas na semana passada, para começar uma investigação se de fato isso está acontecendo e que poder tem isso de influenciar no resultado desta eleição. Há outras representações também, outras que implicaram em direitos de resposta, então a conclusão vem se avolumando, até que chegou ao ponto de ontem envolver também a postura do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas sobre essas questões. Veja que nos julgamentos do próprio TRE, na semana passada, a gente registrou que o jornalista e advogado Ronaldo Tiradentes fez questionamento sobre a postura de um dos membros do TRE, dizendo que havia, por parte da campanha de Braga, um direcionamento para ele, né? E colocou ali sob suspeição. Inclusive, oficialmente, ontem, esta semana ainda, o doutor Luiz Felipe Avelino, que é um desembargador do TRE, disse que não iria analisar uma determinada ação, um determinado processo, porque havia sido ventilado contra ele a suspeição. Então, ele ia esperar que o TRE se pronunciasse sobre isso para poder decidir ou não sobre aquele processo que estava sob a relatoria dele. Então, de fato, isso teve outros desdobramentos. Bom, por parte da decisão do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, a gente tem que destacar aqui alguns pontos, porque eles dizem respeito à disputa eleitoral, mas eles também dizem respeito ao que os jornalistas, os veículos de comunicação levam, o formato como isso é levado diariamente para a população e, portanto, também atingindo os eleitores. Eu vou trazer aqui alguns pontos. No geral, o presidente entende que há, sim, um problema relacionado à campanha do senador Eduardo Braga, há um abuso da liberdade de imprensa e de expressão, no entendimento do presidente. Ele pede a suspensão de determinadas falas sobre determinados assuntos por parte do jornalista, do veículo de comunicação, e também indica ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas julgue determinadas questões que, no entendimento dele, preenchem a condição de inércia, que é uma demora injustificada que prejudica o pleito, prejudica, portanto, o candidato Eduardo Braga nessa questão. Eu estou tentando trazer aqui alguns pontos para a gente ser mais específico aqui. Olha, a campanha do Eduardo Braga levantou aqui pelo menos três programas, há outros que o próprio ministro diz que eles não apresentaram algumas peças, que faltou a apresentação, mas ele se debruça sobre esses três, em que, segundo a campanha e no entendimento do ministro também, o programa dedicou 26 minutos e 14 segundos para acusar Eduardo Braga de ter escondido apartamentos, relógios e terrenos de declarações de bens que foram apresentados à Justiça Eleitoral. No outro programa, ele utiliza 16 minutos e 2 segundos acusando de ter construído a maior fortuna do Amazonas, bem como fazendo referências a valores com a atuação política. E no outro, o representante utiliza novamente o programa para tentar induzir o representado, né, o Eduardo Braga, o cometimento de crime, citando que documentos exclusivos demonstrariam que ele é sócio de Lírio Parisotto em mais de 5 bilhões de reais. Essas são as citações que o ministro destaca na decisão dele, para mais na frente concluir que... Só um minutinho. Para quem está acompanhando a programação da Band News Difusora FM, Rosiane está trazendo aí um documento importante e para trazer os detalhes e para ser mais específica para o que o ouvinte entenda esses bastidores da política. A Rose que acompanha sempre as decisões e recebe de fontes importantes e traz sempre todos os detalhes.
Pode continuar, Rosi. Essa decisão é pública, que eu, infelizmente, não tive tempo a mais para ler e separar todos os dados antes de entrar aqui. Eu estou localizando aqui na parte da decisão. Bom, o ministro traz aqui que a demora injustificada importa a reincidência dos ataques diários exclusivamente em desfavor de Eduardo Braga, que é um dos 7 candidatos ao governo do Amazonas. Aí ele diz que o jornalista é useiro e vezeiro, e ele coloca essa indicação de que o veículo recebe recursos do governo do Amazonas. Lista que o próprio desembargador do TRE foi alvo de matérias difamatórias após a concessão de medidas contrárias ao jornalista empresário. E a outra questão que é destacada na decisão é que a Constituição protege a liberdade de expressão no seu duplo aspecto. O positivo, que é exatamente o cidadão pode se manifestar como bem entender, e o negativo, que proíbe a ilegítima intervenção do Estado por meio da censura. Isso é interessante. O ministro ele faz uma série de referências, inclusive teóricas, sobre a importância da liberdade de expressão, e essa aqui é, por exemplo, como a Constituição garante, além de não permitir a censura prévia, ela garante a irrestrita liberdade de expressão. Mas, na sequência, ele vai trazendo algumas indicações, inclusive que ele trouxe no discurso dele de posse no Tribunal Superior Eleitoral. E aí destaca-se bastante que a Constituição Federal consagra o binômio liberdade e responsabilidade, não permitindo de maneira irresponsável a efetivação do abuso do exercício de um direito constitucionalmente consagrado, não permitindo a utilização da liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda sorte de atividades ilícitas. E aí ele destaca, põe ainda em negrito, que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da dignidade e honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceito. É um trecho também do discurso do presidente do TSE na cerimônia de posse dele.